Boa noite. Cúpula de líderes globais sobre o clima, primeiro dia. Os Estados Unidos assumem o compromisso de reduzir pela metade, até 2030, a emissão de gases causadores do efeito estufa. O governo brasileiro também anuncia metas e se apresenta no discurso de Jair Bolsonaro, empenhado em combater o desmatamento. Mas é impossível apagar o contraste com a prática dos últimos 28 meses. Nós precisamos mudar radicalmente a política do Ministério do Meio Ambiente. Essa medida de falar, vamos aumentar o recurso, ela não demonstra nada. O encontro sobre o clima é o tema do comentário de Carlos Alberto Sardenberg. Orçamento finalmente sancionado com vetos pelo presidente Bolsonaro. No Supremo, prevalece o entendimento de que Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. A vacinação continua perdendo velocidade. Noite de Libertadores e Sul-Americana. E Nomadland, um dos favoritos ao Oscar. Filme independente, pequeno, barato, mas que varreu o circuito dos festivais e premiações. My husband worked at the USG mine. Abrimos esta edição em Brasília com foco no Supremo Tribunal Federal, que nesta quinta formou maioria em torno do entendimento de que Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula no caso do triplex do Guarujá. O Fabiano Andrade acompanhou e nos traz os destaques agora ao vivo. Boa noite, Fabiano. Boa noite para você também, Renata. Uma excelente noite para todo mundo nos acompanhando aí no Jornal da Globo. Os ministros do Supremo já haviam confirmado na semana passada que a Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar 4 processos contra o ex-presidente Lula. O do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, os processos do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Esse julgamento foi retomado hoje para definir para onde vão os processos. E por 6 votos a 2, ficou decidido que eles virão aqui para a Justiça Federal em Brasília. Resolvida essa questão, os ministros passaram a analisar se, depois da anulação dos processos, a segunda turma do Supremo poderia ter julgado recursos da defesa de Lula, entre eles a suspeição de Sérgio Moro no caso do triplex. O ministro Edson Fachin defendeu que não. Afirmou que o recurso perdeu o objeto depois que o STF determinou que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar as denúncias contra Lula. Já o ministro Gilmar Mendes entendeu que esses processos são diferentes, que eles não se misturam, e criticou Fachin por levar uma decisão da turma ao plenário do STF. Entendo que, como efeito da definição da incompetência do juiz de primeiro grau, que acaba de ser decidida e proclamada aqui no Supremo Tribunal Federal, fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado investido de jurisdição no juízo declarado incompetente. O STF tem de dizer se Moro, para além de ter sido considerado incompetente, foi suspeito. Isso não pode ser sonegado. Só não seria assim se Fachin tivesse anulado os 2 processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. Simples assim. Trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma. O plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164.493. O ministro Nunes Marques votou em seguida. Ele concordou com os argumentos do ministro Gilmar Mendes. O voto do ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha. Afirmou que a análise da suspeição tem prioridade em relação a julgamentos sobre competências. A parcialidade, a quebra de neutralidade é tratado tanto pela Constituição quanto pelo Código de Processo Penal como a questão mais importante, até porque é subjetiva. A análise da suspeição precede a questão da competência, a imparcialidade, a neutralidade do magistrado precede as regras objetivas de competência e sabemos todos que as consequências são diversas também. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o único a seguir o voto do relator Edson Fachin. Disse que a decisão da segunda turma deveria ser extinta.
Barroso argumentou que a decisão sobre a competência da Justiça de Curitiba se sobrepõe ao julgamento sobre a parcialidade do juiz. Ele defendeu a Operação Lava Jato, o combate à corrupção e citou o caso da Operação Mãos Limpas na Itália, que fracassou, apesar de revelar um grande esquema criminoso. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Fabiano, logo depois do voto do ministro Barroso, o presidente da Corte, Luiz Fux, fez um movimento, você sabe, para suspender a sessão. Mas houve ministros que quiseram antecipar os seus votos e o ministro Lewandowski rebateu essa argumentação do ministro Barroso. Rebateu mesmo, Renata. Ricardo Lewandowski foi o quarto a validar o julgamento da suspeição de Sérgio Moro e disse que questionar determinados procedimentos da Operação Lava Jato não significa ser favorável à corrupção. Todos nós aqui concordamos também que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e de forma definitiva. A favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são coniventes com a corrupção. Absolutamente não. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta Operação Lava Jato. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Na sequência, votaram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Todos a favor da decisão de parcialidade de Sérgio Moro. Para Rosa Weber, é importante julgar a suspeição porque o resultado pode impedir que o novo juiz dos casos aproveite as provas existentes, já que o entendimento do STF é anular automaticamente as provas quando o juiz é considerado parcial. O julgamento não foi concluído ainda porque o ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para analisar o caso, que agora não tem data para voltar ao plenário. Antes da sessão terminar, houve uma discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. E aí o ministro Luiz Fux decidiu, então, encerrar o julgamento. Renata. Muito obrigada, Fabiano. A defesa de Lula disse que desde 2016, Sérgio Moro usou o cargo para promover uma cruzada contra o ex-presidente, que o então juiz acusou Lula sem provas, com o objetivo de retirá-lo das eleições de 2018 e da vida política. A defesa afirmou ainda que Lula ficou preso de forma ilegal, sofrendo perseguições e constrangimentos irreparáveis, e que essa é uma vitória do direito sobre o arbítrio que restabelece o devido processo legal. Moro não quis se manifestar. Hoje, Dia da Terra, foi o primeiro de 2 dias da Cúpula do Clima, da cúpula de líderes a respeito do clima convocada pelo presidente americano Joe Biden, que foi, nesse primeiro dia, o principal destaque, porque anunciou uma meta super ambiciosa de redução de emissão de gases de efeito estufa pelos Estados Unidos, reduzir a metade até 2030, isso é de uma ambição inédita e por isso e outros motivos, outros anúncios que impactam severamente, de maneira radical a economia americana, foi o grande assunto do dia. E é por isso que a gente vai direto a Nova York chamar o Ismar Madeira, que acompanhou tudo e agora vai conversar com a gente. Ismar, boa noite para você. A gente sabe que parte do que Biden anunciou depende de aprovação do Congresso e por lá os republicanos não querem saber de boa parte do que foi anunciado. É exatamente por causa disso que ele anunciou, tem uma repercussão que mostra o tamanho desse desafio que o presidente Biden tem pela frente. Muitas medidas dependem, como você disse, da aprovação do Congresso e o partido de oposição republicano critica a meta climática do governo, argumentando exatamente que o Biden, com essas medidas, ele vai promover ações que sejam prejudiciais para a economia americana.
A Casa Branca anunciou hoje uma ordem executiva informando que o governo vai tentar acabar com os investimentos em projetos baseados em combustíveis fósseis. Isso tem um impacto grande em setores econômicos tradicionais, já que o país é um dos principais exportadores mundiais de gás. Biden também quer investir recursos trilionários em energias renováveis e em incentivos ao uso de carros elétricos. O senador republicano John Barrasso foi um dos críticos mais ferrenhos, disse que o esquema do presidente custará uma fortuna às famílias trabalhadoras em contas de energias mais altas. Biden, entretanto, diz que a transição para uma economia mais sustentável é uma enorme oportunidade para criar empregos bem remunerados e combater também as desigualdades sociais. Biden se comprometeu a, até 2030, reduzir pela metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa em relação aos níveis de 2005. E prometeu dobrar até 2024 a ajuda para que países em desenvolvimento financiem medidas de combate às mudanças climáticas. O presidente reforçou a meta de alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050. Isso significa que o país não poderá emitir mais gases na atmosfera do que é capaz de absorver com ações de compensação no planeta, como, por exemplo, a conservação de florestas. Joe Biden prometeu restaurar a liderança dos Estados Unidos na questão climática, Renata. E a cúpula de líderes é um passo importante, viu? Ismar, vamos agora falar da China, que é um personagem importante nessa discussão. China, atualmente o principal emissor desses gases, Estados Unidos, o segundo principal. São dois países que têm um contencioso grande em outros assuntos, mas que conseguiram, através do enviado John Kerry, chegar, digamos, a algum terreno comum para apresentar na cúpula. Sim, o John Kerry, enviado especial sobre o clima dos Estados Unidos, teve encontro com representantes chineses. Ele se encontrou com esses representantes no último fim de semana e, numa declaração conjunta, os dois países disseram que estão empenhados em cooperar o enfrentamento da crise climática global. A China é atualmente o maior poluidor do mundo. Um dos grandes problemas é o uso de carvão, que corresponde lá a quase metade do consumo de todo o planeta. O presidente Xi Jinping se comprometeu a controlar o aumento desse consumo nos próximos 5 anos e reduzi-lo gradativamente nos 5 anos seguintes. Especialistas dizem que isso é pouco. Xi Jinping, entretanto, afirmou que a China vai atingir o pico das emissões de carbono antes de 2030 e neutralizar as emissões em 2060. Ele disse que devemos proteger a natureza como protegemos os nossos olhos. Defendeu o multilateralismo e afirmou que os países desenvolvidos precisam ser mais ambiciosos e os países em desenvolvimento precisam trabalhar mais para combater as mudanças climáticas. A China ainda estabeleceu algumas metas concretas, como, por exemplo, plantar grandes florestas e produzir 1/4 de sua eletricidade de fontes de baixo carbono, como eólica, solar ou nuclear, Renata. Ismar, agora eu quero te ouvir sobre a participação de outros líderes, notadamente da Europa. Macron fez aí uma frase que virou até uma espécie de destaque desse primeiro dia do evento. Sim, o presidente da França, Emmanuel Macron, mandou uma mensagem gravada que apresentou problemas técnicos lá na exibição, mas isso não prejudicou o que ele disse. Macron disse que 2030 é o novo 2050. E que para ter sucesso coletivo é preciso agir mais depressa. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, mandou uma mensagem direta ao presidente Joe Biden. Disse que está encantada de ter os Estados Unidos de volta trabalhando com as potências mundiais. Merkel defendeu a preservação de 30% da biodiversidade em terra e nos oceanos e cobrou uma participação ativa dos países em desenvolvimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o Acordo do Clima de Paris de seguro de vida da humanidade. Ela afirmou que a ciência alerta que ainda não é tarde demais para salvar o planeta, mas que é preciso ter pressa. Ainda há muito a ser feito. A avaliação de especialistas é que apenas Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Japão apresentaram realmente as metas mais ambiciosas do Acordo de Paris, firmado em 2015. A Índia e a Rússia, terceiro e quarto maiores poluidores do mundo, não anunciaram novos prazos. O objetivo do acordo é limitar o aumento da temperatura do planeta a, no máximo, 1,5 graus Celsius
em comparação com os níveis pré-industriais e que, com isso, seria possível evitar as consequências do aquecimento global. Renata. Ismar, tenho mais uma pergunta para você, mas vou te pedir que me espere um pouquinho, porque agora nós vamos mais uma vez a Brasília para completar essa história, porque a cúpula teve discurso também de Jair Bolsonaro. Como esperado, foi uma fala para tentar convencer o mundo de que o governo brasileiro protege a Amazônia, algo que se choca frontalmente com o histórico de declarações do presidente e de ações do ministro Ricardo Salles. De todo modo, Bolsonaro elevou a barra das metas de redução na emissão de gases do efeito estufa. Fernando Rego Barros acompanhou e agora vai fazer um relato para nós. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o presidente Bolsonaro discursou mais de 1h30 depois do início da reunião. Foi o 18º líder a falar. Ele estava acompanhado por 5 ministros, mas o presidente do Conselho da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão, não estava. Bolsonaro afirmou que o Brasil é, historicamente, voz ativa na construção da agenda ambiental e que está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Citou investimentos em fontes de energia limpa, o pioneirismo brasileiro na produção de etanol e elogiou o agronegócio. Cobrou dinheiro para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e, dirigindo-se ao presidente Joe Biden, Bolsonaro estipulou prazos para o fim do desmatamento ilegal no Brasil e afirmou que o país vai atingir, antes do previsto, a chamada neutralidade das emissões de gases do efeito estufa. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. No discurso, Bolsonaro disse também que determinou o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando recursos para ações de fiscalização. Depois da fala do presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Ele falou sobre a promessa de reduzir o desmatamento e de fortalecer órgãos como IBAMA e ICMBio. Mas Salles disse que não sabia o valor exato do orçamento para essas ações. Com relação ao orçamento, o número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. Fernando, quando a gente considera o histórico desses 2 anos e quase 4 meses de palavras e atos, dá para entender que a reação dos ambientalistas, de todo mundo da área, não foi a melhor possível, para dizer o mínimo, né? Exatamente, Renata. Especialistas afirmaram que não dá para condicionar a proteção ao meio ambiente a investimento estrangeiro, até porque muitas ações podem ser tomadas mesmo sem o aumento no orçamento, e ressaltaram que não combater o desmatamento tem consequências nos indicadores sociais e econômicos do país. Vamos ouvir. Faz 2 anos que a gente paralisou a demarcação de terras indígenas. Retomar a criação de unidades de conservação, fazer o embargo das áreas que foram desmatadas ilegalmente. Nós temos milhares de relatórios prontos esperando serem embargados, as áreas serem embargadas. Então, enfim, tem um monte de ações que podem ser feitas que não necessitam de recursos. Então, essa medida de falar vamos aumentar o recurso, ela não demonstra nada. As novas gerações deram um cartão vermelho para as antigas, para as gerações anteriores, e falaram assim, olha, a gente não aceita mais
essa deterioração do meio ambiente, a gente não vai consumir produtos de empresas, de países que de alguma forma estão comprometendo o legado ambiental. Então, se no passado a gente tinha uma lógica do investidor estrangeiro olhar o mercado consumidor do Brasil, as potencialidades, hoje o cálculo é muito mais complexo, quer saber exatamente qual o compromisso do país com essas pautas. Lideranças políticas também reagiram à postura do governo na cúpula de líderes sobre o clima. Elas disseram que o discurso de Bolsonaro é muito diferente do que o governo vem fazendo na prática até agora. Para mim, é pastel de vento, como a gente fala. É o vazio, por isso que eu digo inconsistente. Qual é o planejamento para fazer isso que você está dizendo? Não tem. Para garantir nulidade climática até 2050, zero desmatamento ilegal até 2030, uma nova bioeconomia para o nosso país e uma regulação do mercado de carbono, nós precisamos mudar radicalmente a política do Ministério do Meio Ambiente para reestruturar os órgãos de preservação e fiscalização do meio ambiente, para ser duro com quem comete crime ambiental. Sem isso, nós teremos meras palavras que não serão concretizadas com a prática do dia a dia. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre as críticas à política ambiental e ao discurso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Renata? Muito obrigada, Fernando. E agora a gente vai voltar a Nova York, chamar mais uma vez o Ismar Madeira para saber como é que foi a repercussão externa do discurso do presidente Bolsonaro. Ismar. Olha, um porta-voz do Departamento de Estado, que é a diplomacia americana, disse que os comentários do presidente Bolsonaro foram avaliados como positivos e construtivos e descreveu como crucial o compromisso de dobrar os recursos para a fiscalização ambiental, mas afirmou que a credibilidade depende de planos sólidos. E o enviado especial dos Estados Unidos sobre o clima, John Kerry, disse que ficou surpreso com o discurso do presidente Bolsonaro, mas que a questão é se o presidente brasileiro vai fazer o que disse. No encerramento da primeira parte do encontro, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas leu uma nota de Antônio Guterres, elogiando as novas metas anunciadas pelos Estados Unidos, Canadá e Japão e o compromisso do Brasil de atingir a neutralidade na emissão de carbono em 2050, 10 anos antes da meta anterior, Renata. Muito obrigada, Ismar. O discurso de Bolsonaro está no comentário de Carlos Alberto Sardenberg. Ô, Renata, muito boa noite. Olha, tudo considerado, a gente pode dizer o seguinte: o discurso do presidente é fake, porque ele fala de fatos que não aconteceram. Por exemplo, ele diz que determinou que fossem aplicados mais recursos no controle ambiental. E é o contrário que aconteceu. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico que mostra, vocês estão vendo aí, um gráfico que mostra que em 2019, que foi o orçamento herdado pelo Bolsonaro, do orçamento que foi feito em 2018, o governo Temer, o gasto com o controle ambiental, com as diversas medidas de controle ambiental, desde fiscalização até licenciamento, o gasto foi de 418 milhões. No primeiro ano de orçamento próprio do Bolsonaro, foram 171 milhões de reais. E no orçamento que está sendo aprovado agora, a previsão era de muito menos do que esses 171 milhões de reais. Então, é o contrário do que ele disse. Os recursos para o controle ambiental foram reduzidos e não elevados. O presidente mudou de tom porque não tem mais o Trump para apoiá-lo naquela atitude negacionista. Qual é a atitude negacionista do presidente? É que esse negócio de aquecimento global ou é coisa de comunista, aqui dentro do Brasil, dessas ONGs que são tudo comunistas, segundo os bolsonaristas, ou é coisa de potência estrangeira que quer impedir o desenvolvimento do Brasil. Quer impedir, por exemplo, que a gente explore minério na Amazônia, que a gente explore ouro na Amazônia e tal. Aí os que nos acompanham vão dizer, bom, mas tem uma contradição. Como é que pode ser coisa de comunista e, ao mesmo tempo, coisa de potência estrangeira? Mas é isso mesmo, o pensamento bolsonarista é
ele é contraditório, ele é baseado em mitos, em fake news, em doutrinas conspiratórias. Então, o fato é que, na verdade, o que o presidente gostaria é de poder derrubar na Amazônia tudo que for possível para fazer mineração, para fazer, procurar ouro, para fazer agricultura, pecuária, etc. E o que ele se esquece, o que ele não leva em consideração, é a doutrina científica que diz o seguinte, é que a floresta de pé, ela vale muito mais do que... Porque, por exemplo, se você derrubar grande parte da floresta para plantar soja, você vai arrebentar com a plantação de soja do centro-oeste, porque a derrubada da floresta vai mudar todo o sistema de clima, vai mudar todo o sistema de chuvas. E com isso você faz uma coisa lá na Amazônia e destrói em diversas outras regiões do país pela mudança climática. É isso que o presidente não entende e é isso que essa confusão toda acaba acontecendo por aqui, Renata. Você pode se aprofundar nesse tema da reunião do clima e todas as consequências, as discussões envolvidas, ouvindo o episódio do assunto desta sexta-feira, em que eu entrevisto o professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Dá para ouvir tanto no G1 quanto em plataformas digitais de áudio. E agora a gente vai para a pandemia e começamos por conferir o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, 421.921 pessoas receberam a primeira dose no Brasil. Desde o início da campanha, foram quase 28 milhões de pessoas, o que corresponde a 13,2% da nossa população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 11.330.000 pessoas e isso corresponde percentualmente a 5,35% dos brasileiros. A vacinação, vamos repetir, porque isso é muito importante, continua perdendo velocidade quando ela precisaria estar ganhando. O gráfico da média diária de primeiras doses aplicadas, que é o critério mais importante para saber o quanto a vacinação está avançando, caiu de novo e está agora em pouco mais de 355 mil doses diárias. Isso acontece por uma única razão. Estão acabando as doses disponíveis nos estados. Hoje o Ministério da Saúde começou a distribuir um novo lote da vacina Oxford-AstraZeneca com 2.800.000 doses e outras 700.000 doses da Coronavac. Só para a gente ter uma ideia, parece um numerão, isso dá para menos de 5 dias de vacinação, mantidas as médias diárias de aplicação de primeira e segunda dose. O Ministério disse ainda que o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech será enviado aos estados no mês de maio. Lembrando que essa vacina especificamente vai rodar com uma orientação para priorizar capitais, grandes centros, por causa daquela refrigeração especial que esse imunizante precisa, mais gelado do que os outros, entre 25 e 15 graus negativos. E agora a gente fala de São Paulo. Você deve lembrar de uma história de novembro do ano passado, em que foram encontradas 7 milhões de testes de Covid parados num depósito do Ministério da Saúde aqui na Grande São Paulo. Pois bem, parte desse material continua parado e o Tribunal de Contas da União quer explicação sobre a destinação desses kits. Quem conta essa história para nós é a Patrícia Falkowski. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Olha, são aqueles testes do tipo RT-PCR e que vencem num prazo muito curto, entre maio e junho. Eles estão no galpão do Ministério da Saúde, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Ministério disse que 419 mil testes serão distribuídos antes do vencimento e que 1.800.000 estão sendo avaliados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade e que depois da análise eles serão distribuídos para os estados e municípios. Como você falava aí, né, Renata, foi em novembro, o número de testes encalhados era bem maior, né, quase 7 milhões, com validade inclusive até janeiro deste ano. Aí a Anvisa, na época, aprovou a extensão do prazo de vencimento por 4 meses. E mesmo assim, ainda tem essa grande quantidade que não foi distribuída. Na semana passada, então, o Tribunal de Contas da União cobrou a distribuição imediata dos kits e deu até o dia 28 de abril, né, na próxima semana, para o Ministério da Saúde
dar explicações. O Ministério não comentou a decisão do TCU. E o Brasil, inclusive, é um dos países que ainda tem uma testagem para Covid considerada baixa. No ranking de testes por milhão de habitantes, nós aparecemos atrás dos nossos vizinhos, Chile, Uruguai e também Argentina. A testagem é um elemento estratégico do controle dessa epidemia e ela precisa ser feita todo o tempo, com testes adequados e com um desenho do que você está querendo controlar, de como utilizar esse teste na comunidade. O RT-PCR é o teste considerado padrão ouro, que identifica se a pessoa está com Covid no momento. Os 2.200.000 testes encalhados custaram ao SUS cerca de 92 milhões e meio de reais. Um dinheirão, né, Renata? Um dinheirão, Patrícia. E quando a gente pensa, vê os números da vacinação, especialmente porque a vacinação está custando andar, a testagem podia ajudar a gente a isolar doentes e diminuir o contágio. É quase uma crueldade. Patrícia, muito obrigada pelas informações. A gente vai agora atualizar os números da pandemia. Nesta quinta, o Brasil registrou 2.070 mortes por Covid-19. Bem menos do que na quinta da semana passada, mas tem um porém. Ontem foi feriado e feriado sempre represa as notificações de casos e de mortes. A conta vai se ajustando mais adiante nos dias seguintes. De todo modo, a média de mortes recuou mais um pouquinho e está em 2.543 por dia, isso é 13% menos do que há 14 dias. Já a média de casos também recuou mais um pouco e está hoje, a gente vê aqui, em quase 60 mil, 59.149 por dia, 11% menos do que há 2 semanas. Ao todo, desde o início da pandemia, morreram de Covid no Brasil 383.757 pessoas e mais de 14.172.000 testaram positivo. E agora a gente vai voltar ainda uma vez a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos agora à noite o orçamento deste ano, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem nos conta tudo ao vivo é a Heloísa Torres. Boa noite, Heloísa. Último prazo, última hora. Oi, Renata, no último momento mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. O Diário Oficial com a sanção do Orçamento da União para 2021 deve sair nas próximas horas. Isso depois de semanas de discussão entre governo e Congresso. É que parlamentares reduziram a previsão de despesas obrigatórias e aumentaram o valor das emendas, fatia que deputados e senadores podem direcionar para suas bases eleitorais. Do jeito que o Congresso aprovou o orçamento, o governo dizia que era impossível executar. E o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, temia que o presidente fosse acusado de crime de responsabilidade no TCU. Bom, o nó no orçamento ficou resolvido assim. O presidente vetou um total de 19,8 bilhões de reais, sendo 10 bilhões e meio em emendas de relator, 1 bilhão e 400 milhões em emendas de comissões do Congresso e 7 bilhões e 900 milhões em despesas indicadas pelo próprio Executivo, como investimentos e gastos com a máquina pública. Também teve o bloqueio adicional de mais 9 bilhões nos gastos livres do governo, que podem ser desbloqueados até o fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro vetou ainda a autorização para a criação de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, que são custeadas com verba federal. Justificou que não há espaço no orçamento. E o rombo estimado nas contas públicas é de 247 bilhões de reais. Os gastos com programas emergenciais para enfrentar a pandemia de Covid ficarão fora da meta fiscal. E ao longo do ano, aliados do presidente querem que o governo busque aí algum espaço para recompor pelo menos parte do corte das emendas. E, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, os valores vetados serão remanejados por meio de um projeto de lei de crédito suplementar que ainda vai ser enviado ao Congresso. Renata? Ainda vai ter muito cabo de guerra nessa história. Obrigada pelo relato, Heloísa.
A seguir, o empate do Fluminense na Libertadores e as vitórias de Grêmio e Bragantino na Sul-Americana. Boa noite, Felipe Diniz. Vamos ao bate-papo esportivo? Tudo bem, Rê? Boa noite para você, boa noite a todos. Escuta, Felipe, podemos começar, eu acho que por Libertadores, com a estreia do Fluminense. É uma estreia super difícil contra um dos favoritos ao título, o River Plate da Argentina. O jogo aconteceu no Maracanã, mas dá para dizer que foi um bom resultado por conta do adversário. Vamos ver os gols, então, desse empate do Fluminense 1-1. Primeiro nesse pênalti aí do Marcos Felipe, no Borré, um pênalti bobo, a bola já estava saindo pela linha de fundo. O Montiel foi lá, bateu e fez 1-0 para o River logo no começo do jogo. O Fluminense empatou no segundo tempo, tabela do Fred com o Casares, que entrou bem no jogo, por sinal, deu uma bola muito boa para o Fred bater de canhota, a bola ainda toca na trave, entra, bate bem o Fred, sabe fazer gol para empatar o jogo, Fluminense e River Plate 1-1 nessa noite no Maracanã. Mais competições internacionais, vamos ver como foram os brasileiros na Sul-Americana. É isso aí, 3 brasileiros estrearam na Copa Sul-Americana. O Corinthians jogou contra o River Plate, mas do Paraguai, lá em Assunção, ficou no 0-0, uma estreia modesta do Corinthians. O Grêmio venceu lá em Porto Alegre o La Equidad da Colômbia por 2-1. A gente mostra os gols, lembrando que o Thiago Nunes já estava lá assistindo ao jogo, o novo técnico do Grêmio. Aí o primeiro gol, cruzamento do Ferreirinha na cabeça do Diego Souza. Sobe bem de cabeça o Diego Souza, 1-0 Grêmio no La Equidad. Aí o cruzamento do Rafinha, né? Nova contratação do Grêmio para a temporada. O Diego Souza toca de cabeça, o zagueiro Paulo Miranda estava lá no ataque, mandou para a rede para ampliar. 2-0 Grêmio. No segundo tempo, o La Equidad diminuiu, o Omar Duarte driblou o Rafinha e bateu para fazer um belo gol, diminuiu o placar. 2-1, o Grêmio estreia com vitória na competição sul-americana. Para fechar, o Bragantino, outro estreante na competição, foi lá e venceu o Tolima da Colômbia. Esse jogo aconteceu em Bragança Paulista. Vamos mostrar a boa vitória do Bragantino, que está embalado o Bragantino, hein? Claudinho, sempre ele, recebeu na esquerda, bateu cruzado, a bola desviou no Castrilhão e entrou. Gol contra. Veja que o goleiro ainda tenta evitar o gol, a bola toca na trave. E quando ele se estica todo para tirar, a bola já havia cruzado a linha, Bragantino 1-0. Aí o Elinho arrancou, bateu, o goleiro Monteiro rebateu e o Ítalo, atacante, centroavante, artilheiro, o Ítalo mandou para a rede, Bragantino 2-0. Aí aos 47 do segundo tempo, o árbitro deu esse toque na mão do jogador do Bragantino, pênalti que o Mosqueira completou e bateu bem para fazer o único gol do Tolima no jogo. Final em Bragança Paulista, boa estreia do Bragantino, 2-1 sobre o time colombiano. E você tem gols para nós também dos estaduais, é isso? É isso, vamos começar com o Campeonato Goiano, porque lá o Atlético Goianiense nadou de braçadas na primeira fase, mais uma vitória agora fora de casa sobre a Jataiense, 2-1, vamos mostrar então esses gols agora, começando com o pênalti, cobrado pelo Robertson, 1-0 Atlético Goianiense, o Atlético jogando de branco. Aí a gente vai ver a tabela, olha, do Arnaldo, né, para o Robertson, ele bate, se enrola todo, na sobra, ele mesmo vai e manda para a rede. Robertson de novo, segundo do Atlético, segundo dele no jogo. Depois, no final, o Everton Luiz diminuiu para a Jataiense, o único gol da Jataiense no jogo, vitória do Atlético 2-1. Tanto o Atlético quanto a Jataiense estão classificados para as quartas de final do Campeonato Goiano. Tivemos jogo também pelo Campeonato Paranaense. E o Atlético Paranaense, que vinha jogando com um time completamente alternativo no Campeonato Estadual, hoje colocou alguns titulares e venceu o Cascavel CR por 3-1. A gente vai mostrar esses gols agora, começando com o Renan. Olha só, ele arriscou de fora da área o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que é um ótimo goleiro, por sinal, aceitou, falha do goleiro do Atlético 1-0. Depois do escanteio, a bola tocou no defensor e sobrou para o Felipe Aguilar, zagueiro do Atlético, estava lá e empatou o jogo. Aí o Kelvin, olha, cruzou da direita e o Jadson bate bem na bola, foi lá e fez o segundo gol do Atlético, o Atlético tinha virado 2-1. E depois, no contra-ataque, cruzamento do Jajá para o gol do Reinaldo, final lá em Curitiba, na Arena da Baixada, vitória do Atlético Paranaense, que era o último colocado, venceu, saiu agora da zona do rebaixamento, está em 10º lugar, deixou a lanterna aqui, ó, exatamente para o Cascavel CR. E um detalhe muito triste nesse jogo, viu, Renata? Porque a Federação Paranaense de Futebol vetou 4 jogadores do Cascavel antes da partida. 3 deles, inclusive, seriam titulares. A entidade alega que os exames deles para Covid-19 foram falsificados para esse jogo.
O laboratório responsável confirmou que os atletas não realizaram os testes nas datas apresentadas. A federação vai reportar os fatos agora ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. O presidente do Cascavel, Tony Almeida, afirmou que, abre aspas, não está a par do assunto e que, se tiver alguma situação irregular, irá buscar uma maneira de defender o clube. Caso sério, precisa ser investigado, porque não pode definitivamente virar moda isso aqui, né? De jeito nenhum. Felipe, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Boa noite a todos. A seguir, a gente fala de um filme que vem conquistando todos os prêmios antes do Oscar. Neste domingo tem Oscar e um dos concorrentes mais fortes na categoria principal é Nomadland, filme de uma diretora nascida na China e que mistura ficção e documentário para falar da vida dos nômades americanos. My mom says that you're homeless. Is that true? Bem-vindos a Nomadland, ou Terra dos Nômades. No, I'm not homeless. A história que pode dar à Disney seu primeiro Oscar de melhor filme. Don't worry about me, I'm okay. Incrível, né? Com tantas produções inesquecíveis, o estúdio nunca, jamais ganhou um Oscar de melhor filme. Mas quando a Disney comprou os estúdios e filmes da Fox, veio junto Nomadland. Filme independente, pequeno, barato, mas que varreu o circuito dos festivais e premiações. My husband worked at the USG mine. O filme, a diretora, roteirista e montadora Chloe Zhao, Spent a lot of time and money. a atriz Frances McDormand e outros da equipe já levaram juntos mais de 200 prêmios, entre eles 2 Globos de Ouro. Nomadland concorre a 6 estatuetas: melhor filme, direção, atriz, roteiro adaptado, montagem e fotografia. Frances McDormand, a protagonista, contracena com personagens reais que interpretam a si próprios. É praticamente um documentário, baseado numa reportagem que virou livro, seguindo a vida de gente que perdeu o emprego e a casa e vive rodando o país. Bob Wells é um líder desses novos nômades. O filme reconstituiu um festival promovido por ele que reuniu 10 mil nômades com suas vans e trailers. Eu conversei com o Bob, ele a bordo de um motorhome num deserto de Nevada, eu em Nova York. Sabe o que deu inveja dessa vida dele, livre e cheia de aventura? Mas Bob diz que não é para qualquer um. Não é fácil, nem romântico. Mas é a vida que ele escolheu, porque é a mais barata e independente. Bob elogia o filme, diz que Chloe, a diretora, soube equilibrar os prós e os contras da vida de nômade. Eu gostei muito da honestidade do filme. Não mostra uma realidade bonita, mas ela pode ser maravilhosa para as pessoas certas. Chloe deixou Bob à vontade para dizer o que ele quisesse. E daí saíram as falas mais emocionantes de Nomadland. Jessica Bruder, que escreveu o livro e descobriu esses personagens, respondeu à minha pergunta provocativa. Por que fazer o público sofrer mais do que já está sofrendo? Nesses tempos tão tristes, é bom que as pessoas não estejam só procurando escapismo em coisas fáceis e simples. Isso enriquece nossa experiência como seres humanos neste planeta. Chloe Zhao nasceu na China, veio para os Estados Unidos com 18 anos, virou americana e também virou pioneira, como a primeira mulher asiática a ganhar prêmios de melhor direção e a concorrer ao Oscar da categoria. Ela também é a primeira mulher a concorrer em 4 categorias do Oscar num único ano. Nomadland é o terceiro filme dela. Zhao diz como é importante o trabalho em equipe. Numa cena do deserto, tínhamos só 5 minutos para pegar o sol se pondo. E todos trabalharam como se fosse um só organismo. Isso não me surpreende, mas eu fico encantada cada vez que acontece. Nomadland virou unanimidade. Só que no Oscar nunca se sabe. Sempre pode aparecer um azarão.
O G1 e o Globoplay transmitem a cerimônia do Oscar neste domingo, desde o tapete vermelho, com restrições este ano, a partir das 7h30 da noite. Na Globo, a transmissão começa depois do BBB. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E agora o Bial conversa com o cantor Jon Bon Jovi. Boa noite para você. Até amanhã.